De novo eu não tinha desligado o Wi-Fi e aí travou, vou ter que dividir em dois de novo nessa. O vídeo aula, a gente já está quase caminhando para o final, mas então voltando em relação à pré-pauta e à pauta. Quando vocês não forem lá, não checarem, não confirmarem que aquela informação realmente faz sentido, é uma pré-pauta, porque você pode chegar lá, né, como nesse caso que eu citei do exemplo de um terreno baldio, você pode chegar lá e não ser nada daquilo, ou vocês chegaram lá e já limparam, né, acabou a pauta. Então você não pode ficar só na versão do leitor que ligou ali pro jornal para passar, né? Você tem que checar, ver se é verdade, entrevistar as pessoas, tarará. Então tem que confirmar, né? Então essa pré-pauta é uma hipótese, né? E a pauta, aí sim, depois que está confirmado enquanto pauta, e no caso de uma reestrutura de redação de jornal, vai ser sugerida, né? E aí pode, claro, ser uma notícia, uma nota, uma reportagem, né? Então pode propor uma reportagem, vai servir para orientar, né, o repórter, orientar a edição também. Então tem 5 tipos básicos de pauta, né? Aquela que cobre um fato quente, que a gente chama de fato quente, é algo que aconteceu agora, né? Então, assim, um acidente, casos de polícia, né? Homicídio, enfim, tragédias às vezes, jogos, enfim, o jogo acabou, vai entrar, tem que entrar agora, não tem como não sair amanhã, agora, no portal, digamos, da emissora ou do jornal. Se hoje é quarta, não tem como deixar para sexta, para quinta, tem que sair agora, né? Ou na edição impressa do dia seguinte. Né? Então são aquelas pautas inadiáveis que não tem como deixar, porque algumas, que a gente vai falar que é outro tipo, tem como tu não sair hoje, pode sair depois de amanhã, né? Não tem espaço para sair hoje mesmo no online, que eu já falei que, né, tem as definições, não é um infinito, né? Tudo pode sair. Então algumas pautas podem esperar, né? Dependendo do assunto. Tem aquelas que desdobram o fato, então votação de projeto, investigação, agora está em pauta a CPI da pandemia, que tem a pauta ali e vai sendo feito todo o desdobramento, né? Feita a cobertura, o acompanhamento, a atualização, né, daquela pauta. Aqui usam um fato como um gancho, né, com gancho, digamos assim, né, que repercute, por exemplo, repercute uma pauta nacional no local, né? Isso é muito feito, né? Então, o IBGE divulgou dados do desemprego, né? Então a gente vai ver, vai ter os dados nacionais, mas a gente vai ver aqui na cidade, e dentro da cidade a gente vai entrevistar ali o prefeito, o presidente de sindicatos, lojistas, etc. Né? Vai desdobrar no âmbito regional, local, por exemplo, né? O mesmo vale às vezes é feito em relação a outros países, em relação ao Brasil, né? Algumas pautas são feitas nesse âmbito até às vezes de comparação. Aqui parte de investigação independente ou insight do repórter, como exemplo o Watergate, que é o caso em que os repórteres do Washington Post têm o filme, né, Todos os Homens do Presidente, que é baseado no livro. Né? O Watergate é o nome do prédio que tem lá até hoje em Washington e é onde ficava a sede do Partido Democrata nas eleições de 72, que foi esse escândalo que depois derrubou o Nixon, né? Que esses repórteres começaram a investigar, uma investigação independente, e eles insistiram nessa pauta, mesmo nenhum outro jornal cobrindo, e mesmo os próprios editores do jornal não incentivando os jornalistas, eles insistiram. E eles acabaram descobrindo que os republicanos tinham posto escutas, né, na sede do Partido Democrata. E a partir dessa denúncia que eles comprovaram, né, eles tinham uma fonte que passava as informações em off. E claro, o Partido Republicano era o governo que havia sido reeleito, então não era só o partido que estava disputando, era o partido do governo, né, que estava fazendo aquilo. Então era o presidente, era o partido do presidente na época que estava fazendo aquilo, e dessa denúncia, né, surgiu o impeachment aí do Richard Nixon, né, ficou comprovado. E aí ficou famoso como o caso Watergate, né? Então, mas foi uma investigação. Mas aí também já vai lá pro lado da reportagem, né? Não é? Aqui a gente está até mais no texto mais curto, mais informativo. Claro que tinha daí o acompanhamento, mas a investigação em si foi uma grande reportagem, né? Então, só estou citando aqui como um exemplo.
A que surge de contato próximo com uma fonte, né? Às vezes estudos exclusivos, contratação de time, né? Que acontece muito, né? Quando eu fiz o estágio na Gaúcha, no esporte, por exemplo, tinha repórteres, produtores que tinham contato direto de jogadores da dupla Grenal, de técnico, etc. Então eles tinham acesso a informações que os outros não tinham como ter, né? Não que os outros também não tenham as fontes deles, né? Mas às vezes vocês têm, né? Quando você faz uma cobertura de uma área específica, vocês acabam tendo, às vezes, o celular do deputado, do político, do jogador, do técnico, do diretor. E às vezes surge uma especulação e vocês têm aquela fonte que está lá no olho do furacão, né? E às vezes vocês ligam e ela ou confirma, ou ela diz, não, isso aí é viagem, ou né, não tem nada a ver. É claro, vai de desconfiar, mas às vezes surge então uma pauta exclusiva a partir disso, né, a partir desse contato. Agora teve recentemente a contratação do Tyson pelo Inter, que lá agora não me lembro do jornalista do grupo RBS ali, que tinha o celular dele, ele falava e passava diariamente, né, a posição dele e foi confirmando, né, que ele viria mesmo, etc, porque ele tinha esse contato direto, né, com o jogador. Pautas onde estão, aqui tem uma lista então, né, de onde vocês podem pensar as pautas, que depois mais pra frente vocês vão precisar. Começa em casa, então, com ouvidos atentos, conversas, às vezes sair na rua e, como né, falam os manuais de rádio, um buraco na rua do local ali pode ser mais importante do que, sei lá, um terremoto na China em relação ao interesse do público, né, local. Então começa por aí, né? Observação, atenção, não descartar nada, né? Claro que muita coisa vocês não vão usar a maioria do que vocês ouvem, né? Mas às vezes de algo, né? Às vezes até os autores colocam um informante improvável, né? Às vezes a secretária do jornal que vocês trabalham falam que na rua dela tem tal coisa, quando vê aquilo ali é uma baita pauta, né? O faxineiro do prédio, a zeladora, a caixa de supermercado, né? Conversas assim que vão, né? Às vezes até uma coisa do dia a dia que o jornalista sente, vai no mercado toda semana tá um preço diferente, né? Tá aumentando, a gente tá vivendo isso, né? Então, pô, vou entrevistar um economista, vou entrevistar os políticos, vou procurar o que tá acontecendo, né? Então às vezes dessa observação mesmo, da vivência do jornalista. O jornalista não está numa bolha à parte da sociedade, né? Então muitas vezes desse dia a dia surgem algumas pautas. O famoso brainstorm, né? A tempestade de ideias com colegas, né? Então, claro, vai ser muita bobagem, mas às vezes pinta alguma coisa boa. Amigos, parentes, colegas, professores, enfim, pessoas do convívio, né? Após uma entrevista, pergunte para a fonte se ela tem outra pauta, de repente, que você pode fazer futuramente, né? Tem aquelas fontes que vocês trabalham numa editoria específica que vocês vão tendo contato seguido. Então, às vezes, a gente fazia isso. Por exemplo, uma vez por semana ou duas, fazia um check-up assim, com as fontes daquela editoria, né? Para ver se tinha alguma coisa de novidade, né? Hoje eu vou tirar aí uma horinha da manhã, por exemplo, para ligar para as minhas fontes da minha área. Vamos supor que eu estivesse cobrindo educação, né? Eu vou ligar para o secretário, para o coordenador, para as assessorias das universidades, das escolas, etc. Eu vou ver, às vezes sempre tem alguma coisa, né? Algum projeto, alguma escola fazendo algum projeto interessante, né? Sempre tem alguma coisa interessante acontecendo. Olhando as cidades, ruas, bairros, instituições, às vezes filas nos bancos, hospitais, buraco no asfalto, cadeiras, né, em bares, restaurantes, nas calçadas, né, sempre, né, tem que estar antenado para possíveis pautas, né. Repare nas pessoas, às vezes um penteado estranho que se repete, pode indicar uma tendência, né, uma criança brincando da mesma maneira, um folheto, um serviço curioso, né. Uma vez eu fiz uma matéria que até foi a editora na época que tinha me sugerido. A gente tinha um caderno que nas edições de final de semana tinha uma reportagem especial, né, uma pauta que tivesse alguma curiosidade, assim, um texto até mais literário, a ideia era, né? E aí a editora olhou que fazia tempo que estava tendo um anúncio de uma detetive particular, né? E aí a gente foi atrás e era detetive de casos conjugais mesmo, e a gente acabou fazendo sobre isso, né? Acabou saindo uma matéria
bem interessante, assim, uma pauta que surgiu por causa do anúncio dela nos classificados. E aí eu fui lá com o fotógrafo, entrevistei e tal, teve toda a questão de descrição, de não revelar identidade, etc. Mas acabou saindo uma matéria interessante. Então, jornais, internet, rádio, TV, como eu comentei já. Seja oportunista, observe pautas que estão em evidência e se questione sobre o foco, né, que ninguém está dando, aquilo que eu falei. Às vezes tem assuntos que são falados por muita gente, mas ninguém está. Às vezes tem uma coisa ali quicando, né, dando sopa ali para ser abordado com um enquadramento diferente, ninguém está fazendo, né? Então, classificados, bons personagens, né? Aí, enfim, tem uma história longa até no jornalismo literário, né? A Eliane Brum, o Joseph Mitchell nos Estados Unidos nos anos 40, 50, né? Que o mendigo da praça, o mendigo da cidade, né? No caso, ele contou a história. Assim como nasceu, que se tornou best-seller e sucesso no cinema do Marley e eu, né? Personagens que rendem boas histórias, Papai Noel da loja, né? Eu já fiz matéria também sobre quem era o Papai Noel, os papais Noéis, né? Em época de Natal. Então, às vezes surgem boas histórias, classificados, como eu comentei, reclamações, também comentei já. Quando estão no veículo acontece muito, e-mail, telefonema, né? De gente reclamando de alguma coisa, às vezes tem fundamento, às vezes não tem, né? Concorrência, como eu citei antes, não precisa necessariamente copiar, né? Não é para copiar. Opiniões, fenômenos que revelam algo, né? Então, algo que está indo num sentido, alguma corrente que surgiu, né? A opinião também, às vezes, de alguém importante sobre um assunto relevante, né? Sites de veículos estrangeiros, às vezes tem pautas importantes, a importância também de vocês estudarem, né, mais de uma língua, uma segunda língua, né, e até se possível terceira e quartas, enfim. Arquivos, editais, Diário Oficial da União, Voz do Brasil, se vocês ouvirem a Voz do Brasil e assistir os noticiários da TV depois, às vezes metade das pautas são as que apareceram na Voz do Brasil, né? Claro que na população quase ninguém gosta de ouvir, todo mundo diz que é uma chatice, mas se vocês ouvirem, vocês vão observar que adianta todas as pautas que vocês vão ver depois, né, nos noticiários nacionais. Estudantes, universitários, ONGs, enfim, a lista é grande, tem várias possibilidades. Como atividade, então, como eu citei antes, fica a leitura do que eu vou botar então, desse arquivo que eu vou botar em PDF, né, para vocês lerem, observando como que esses textos, né, o que o jornalista precisou fazer para apurar essas informações, e já podem ir observando coisas que a gente vai ver depois, né, como a linguagem, o estilo, né, o verbo, como é utilizado, os verbos, objetividade, etc. Tentativa, né, de ser o mais objetivo possível, informativo, esse caráter informativo, aí vocês podem observar também como que ele aparece nesses textos, né. Então seria isso por hoje, né? Acabou ficando dividido de novo em 2 vídeos, né? Mas voltamos na semana que vem. Quem não mandou ainda o trabalho, né, mande aí para não perder os 2 pontos da pontualidade, né, até o final dessa terça-feira, né? Depois, se mandar, eu vou receber, beleza, mas já vai fazer valendo 8, né? Porque 2 pontos é a pontualidade, tá bom? Um abraço, fiquem bem e até a semana que vem.